Aqui é o seguinte, eu sempre uso o mesmo arquivo todo ano, porque fica mais fácil de utilizar as coisas que já estão pré-configuradas, né? Então é só entrar lá, fez o login, né? Vem aqui, 2024.2. Se você for mudar o ano, né? O semestre que você estiver fazendo, por exemplo, se for fazer no ano que vem, aí você coloca 2025.1, que é o primeiro semestre, né? Para ficar mais fácil. É só vir aqui em cima e mudar. Aqui já temos o horário desse semestre, né? O que a gente está usando agora. Então, ele está todo configurado e tal. Aí eu quero modificar, né? Igual você falou, tem que tirar o Rogério, tem que colocar o Rogério e tirar as aulas dos outros professores que tinham pego as aulas dele. Então, aqui em cima tem os números, né? Então, aqui no número 2 a gente tem turma. Aqui, as turmas já estão todas pré-configuradas, todas certas para esse ano. Para o ano que vem, se você quiser tirar alguma turma, acrescentar alguma turma, é aqui que você faz. É sempre importante ficar com as turmas certinhas para ele contabilizar tudo certo. Então, se por exemplo, 2025, a gente não vai ter sexto D, mas vai ter o oitavo D. Aí você vem aqui, exclui essa turma, cria nova turma e cria o oitavo D. A gente vai continuar usando o mesmo arquivo aqui, justamente para a gente não perder essas configurações como essas daqui, com horários de aula. Se tiver alguma mudança, igual teve aquela mudança dos 5 minutos, né? De ai, era 11h35, agora é 11h30. É aqui que você muda para ficar certo, tá? Então, só mudar aqui e fica tudo ok. Então, aqui a gente muda as turmas. Então, aqui a gente vai deixar do mesmo jeito para esse ano, né? Porque não vai mexer em nada. Aqui em professor, que é bem do lado das turmas, a gente tem já a tabela aqui com todos os nomes dos professores que já estão na escola hoje, né? No caso, o Rogério, eu tinha até excluído ele, mas eu coloquei ele de novo aqui só para você ver. Aqui é onde a gente coloca professores novos e tira os antigos. Então, se eu quiser excluir o Rogério, por exemplo, eu venho aqui, coloco no nome dele, excluir este professor. Ok, pronto, ele sumiu daqui. Não tá mais aqui, então não vai dar mais problema no meu horário aqui. Agora, se eu quero acrescentar o professor, eu venho em novo professor, coloco o nome dele, né, Rogério. Pronto, ele tá inserido, porém, aqui embaixo a gente tem os dias disponíveis, né? Então, vamos supor que ele não pode dar aula de segunda-feira. Eu venho aqui e tiro a segunda-feira dele. Aqui do lado, essa tabela, ela vai mudar depois que a gente acrescentar algumas aulas para ele e tal. Porque as colunas aqui, né, que ficarem em cinza, vão ser as colunas do dia que ele não pode dar aula, porque ele bloqueou esse horário. Então, no caso, aqui seria segunda-feira. Os outros dias ficariam aqui com os nomes das turmas, né, que ele vai dar aula. Então, vamos voltar aqui, porque ele pode dar aula todos os dias, né? Então, deixa assim. Pronto, é só fechar, que aí já tá aqui. Aí aqui em cima tá escrito, ó, o professor Rogério está sem aulas, acrescente aulas ou remova-o, pois isso pode causar erros na resolução. Então, vamos fazer justamente isso. A gente vem aqui do lado, então, prof. disciplina. Aqui, a gente já tem aquela mesma passa suspensa aqui, né? Com os nomes dos professores. Daí aqui, o caso é o seguinte, que é a parte que a gente tem que ter mais atenção. Aqui, a gente tem que tirar primeiro do professor que estava com essas aulas. Então, no caso, a Gardênia era uma, né? Das que estava com as aulas dele. Então, vou selecionar a Gardênia e selecionar a disciplina que eu quero tirar. Então, geografia. Aqui, ela está dando aula para o sexto D, 3 aulas. Então, vou apagar aqui, colocar zero e dar o OK. Viu que sumiu aqui do meio do meu horário? Porque a gente já tirou essas aulas, então essa turma está com déficit, né, de aulas. Então, a gente vai acrescentar agora para o Rogério. Vai no mesmo lugar, prof. disciplina, chega lá no Rogério, seleciona a disciplina, geografia, seleciona a turma aqui e vamos colocar a mesma quantidade que estava lá na Gardene, que é a quantidade de aulas por semana. Então, coloca aqui 3 e dá o OK. Então, ele já voltou aqui para os lugares que estavam as aulas da Gardênia, né? Então, ele nem resolveu nada, ele só acrescentou no lugar que já estava, só tapou o buraco. Então, a gente tem que fazer isso para todos. Se depois que a gente terminou tudo, a gente viu que tá dando algum choque, algum conflito, não pode ficar dessa maneira, geralmente eles ficam. Eles vai marcando pra gente aonde que tá dando errado, né? Aqui algumas das coisas que estão dando errado, inclusive.
aí tem que observar direitinho o que que é que tá dando errado, né? Às vezes é a quantidade de aulas, às vezes é choque de horários, né? Então tem que olhar isso daí. Mas terminou, fez todos, aí você vem resolver. Quando você colocar resolver, ele vai embaralhar todas elas e vai ficar procurando a melhor maneira possível de, é, de resolver esse horário sem que fique com janelas e sem que fique chocando horário. Então, que nem, no caso aqui, como tá amarelo, tá vendo? Tá só um negocinho amarelo, é janela. Então, quando eu clico aqui na gardenia, que elas estão destacadas, ó, a gente percebe que ela tá com uma janela aqui na segunda aula. Então, quando fica esse amarelo do lado, é janela. Se tiver dando choque de horário, por exemplo, a gardenia estava dando aula no quarto horário, pro sétimo C e pro oitavo A, vai. Ele vai ficar vermelho. Aí você tem que continuar resolvendo. No caso, como as janelas, ele vai ficar resolvendo a vida inteira. Então, quando você observar que não tem nenhum vermelho, você pode parar. Para aqui no mesmo lugar do resolver. Porque aí ele já resolveu com janela, mas resolveu. Não está dando choque de horário, mas vai estar com uma janelinha ali. Ele fica fazendo isso porque ele fica procurando um jeito de não deixar janelas. Mas ter uma janela ou outra vai ser inevitável, né? Então, é observar mais os vermelhos, para não ficar vermelho.